Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui hoje para passar para vocês o conteúdo sobre o Código da Vida. Esse conteúdo está na apostila de terceiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a nossa aula é sobre o Código da Vida, tá? Ela tá na apostila de terceiro bimestre de vocês, na unidade 12, a partir da página 2. E agora a gente vai ver qual a importância e qual é a atuação desse DNA e do RNA também, tá? No momento de transferência dessa carga genética, no momento da reprodução, para ser transmitido hereditariamente. Começando, a gente vai falar sobre esses ácidos nucleicos, tá? Que são moléculas complexas produzidas pelas células. Qualquer célula tem ácido nucleico. E elas são formadas por subunidades chamadas nucleotídeos. Esses nucleotídeos são compostos de uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Esses ácidos nucleicos são os que compõem o RNA ou o DNA. Tá? E aí embaixo, nessa imagem, eu trouxe para vocês a composição, né? E já mostrando um pouco da diferença entre o RNA e o DNA. Vocês conseguem perceber que a composição é basicamente a mesma, né? Para os dois, grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O grupo fosfato está em azul aí, essa bolinha. A pentose, pode olhar aqui embaixo, tem uma imagem de 5 lados, né? Uma pentose amarelinha. E tem também laranjinha, a base nitrogenada, certo? Então, o que compõe o RNA é o fosfato, uma ribose compondo essa pentose, tá? E a base nitrogenada tem o nome do lado aí, são 4 bases nitrogenadas: adenina, uracila, citosina e guanina. Só essa que está grifada embaixo, a uracila, é que pertence somente ao RNA. Do outro lado da imagem, vocês podem perceber o nucleotídeo de DNA. Ele também tem o grupo fosfato, ele também tem uma pentose, só que nesse caso é uma desoxirribose, tá? Por isso que o nome dele é DNA. E o outro, como é formado de ribose, por isso que ele é um RNA. Tá? O R de ribose, o D de desoxirribose. Tá? E a base nitrogenada dele, que está no laranjinha, tem discriminado do lado quais são. É a adenina também. No lugar da uracila tem uma timina, citosina e guanina também pertencem. Certo? Então, o que diferencia basicamente um RNA de um DNA, e isso é muito importante saber. O RNA tem uma ribose como pentose e tem a uracila como base nitrogenada específica. As outras 3 são iguais para o DNA. E o DNA tem uma desoxirribose como pentose e a timina como base nitrogenada específica. As outras 3 são iguais do RNA. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Vamos passando, então. Falando agora sobre, a gente viu qual é a composição, né? O grupo fosfato, as bases nitrogenadas e a pentose. Agora a gente vai falar especificamente sobre as bases nitrogenadas. Então, vocês viram que o RNA tem 4, o DNA tem 4 bases nitrogenadas. Só que uma é específica para DNA, a outra é específica para RNA. Então, são 5 no total. Então, olha só, isso também é muito importante saber. Dos 5 tipos de bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA. A uracila ocorre só em RNA e a timina só em DNA. Aqui nessa imagem a gente consegue ver outras diferenças entre DNA e RNA. Eu falei 2 diferenças importantes para vocês até agora, que é o fato de que o DNA tem uma desoxirribose, como pentose, e tem a timina. E ela também tem uma dupla fita, percebam, ela tem uma dupla fita espiralada. Tá? Então, são 2 fitas que se espiralam como se fosse um fiozinho de telefone daqueles antigões. Agora, o RNA, ele tem somente uma fita. E aí, essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar na onde? Nelas mesmas.
tá? Tem uma forma específica de ligação que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e isso faz com que ela um lado daquele RNA se conecte com o outro lado, formando círculos. Por isso que a gente fala que o RNA é composto de uma fita e no formato circular. E o DNA é composto de uma dupla fita no formato de dupla hélice, no formato espiralado. Só são os ácidos nucleicos que dão as informações que são transmitidas hereditariamente. Esse código genético aqui, ó, essa sequência entre citosina, guanina, adenina, timina, é que vão dar o nosso código genético que vai ser transmitido hereditariamente, tá? Por isso que os filhos sempre são parecidos com os pais, porque eles carregam essa carga genética aí que determina quais são as características físicas, fisiológicas que eles vão possuir. Tá? E sempre são metade advindos do pai, metade advindos da mãe. Nós vamos falar agora sobre a estrutura do DNA especificamente. Eu tinha falado que ela é formada por duas moléculas, por duas fitas, né? Num formato espiral. E isso foi descoberto por Watson e Crick. Eles descobriram esse modelo, né? Um modelo de DNA composto por duas fitas enroladas que formam essa dupla hélice. Essas fitas estão ligadas por pontes de hidrogênio nas bases nitrogenadas. Então, voltando aqui um pouquinho na imagem. As bases nitrogenadas, elas ficam aqui na fita, essa que está em laranjinha. A ponte de hidrogênio é o que vai ligar uma base nitrogenada na outra. Por exemplo, aqui, ó, que eu estou mostrando com a setinha, tá bem no meio aí, aqui está ligando um vermelho com um azul. Está ligando uma adenina com uma timina. Tá? Quem faz essa ligação é a ponte de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas ligam as bases nitrogenadas, então, e essa ligação, ela é específica. Só é possível a ligação de adenina com timina e de citosina com guanina. Então, a gente sempre vai ver esse tipo de ligação aqui, ó, A com T e C com G, tá? Então, para a gente poder tentar gravar aí de uma forma diferente, a estrutura do DNA tem a ligação de acontece com G, tá? A com T, C com G. Beleza? Aí aqui, ó, por que é uma ligação só de adenina com timina? Porque a gente precisa ver a quantidade de ligações que ela faz, ó. A ligação, e isso aqui é ligação química especificamente, a ligação de T, timina, com A, adenina, é através de uma ligação de ponte de hidrogênio. A ligação de G, guanina, com C, citosina, é feito por 3 ligações da ponte de hidrogênio, tá? Por isso que não dá para a guanina se ligar com a adenina. A guanina, para ela se ligar, ela precisa de 3 ligações. Como a adenina só oferece uma, elas não se conectam, não chega a virar uma ponte de hidrogênio. Quando isso chega a acontecer, gera uma mutação genética. Pode, inclusive, causar um tipo de gene deletério. Aí, primeiro, gene é um conjunto dessas sequências de bases nitrogenadas, formam um fragmentozinho, uma sequenciazinha, um pedacinho do DNA, tá? E o gene que é deletério é um gene que não vai ser transmitido numa informação física, numa característica física. É um gene que era para fazer isso, mas por conta dessa mutação, ele se transformou num gene prejudicial. Falando agora sobre a duplicação do DNA. Eu falei para vocês que esse DNA, ele contém o código genético que é transmitido hereditariamente. Então, na hora que uma pessoa vai se reproduzir, ela primeiro tem que ter formado dentro dela as células de reprodução, que são os gametas. No nosso caso, o ser humano, óvulo e espermatozoide. Para se formar esses óvulos e esses espermatozoides, a célula que vai dar origem a esse óvulo e a esse espermatozoide precisa se dividir. E aí, uma célula vai gerar 4 através de um processo de meiose, e nesse processo vai acontecer a duplicação do DNA. Mas, nesse caso, ela vai se duplicar, mas o resultado final é a produção de 4 células com metade da carga genética da célula original. Nessa parte do áudio deu uma cortadinha aí. Por quê?
Nós temos 46 cromossomos. Isso nem é novidade, todo mundo sabe, né? O nosso DNA é organizado em cromossomos, são no total 46 cromossomos, e esses cromossomos se organizam em 23 pares. Só que na hora que for ser formados esses óvulos e esses espermatozoides, esses óvulos e espermatozoides precisam ter somente 23 cromossomos. Por quê? Não vai fecundar um óvulo com espermatozoide? Se cada um deles já tiver 46 cromossomos, na hora que fecundar, gente, vai dar 92 cromossomos. Não vai virar um ser humano, vai virar um ETzinho, né? Então, esse gameta, ele precisa ter metade dos cromossomos para que na hora da fecundação possa juntar 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, e aí o zigotinho que está sendo formado, aí ele sim vai ter 46 cromossomos no total, a quantidade total de cromossomos de ser humano. Aí gera um outro ser humaninho normalmente, tá? Então, por isso que precisa acontecer essa duplicação do DNA. Vai ocorrer antes da divisão celular, tá? Antes da célula em si se dividir, o DNA já precisa estar duplicado. E esse período antes da divisão é num período específico chamado intérfase. Então, a duplicação do DNA ocorre antes da divisão celular, no período da intérfase, para que as células filhas recebam todas as informações da célula original. Então, a gente tem nessa imagem aí, ó, o DNA original, com as duas fitas, uma em amarelinho, outra em roxinho, e vai vir a direção da duplicação, é essa aqui, né? Ela vai abrir essas duas fitas, a amarela vai ficar para um lado, a roxa vai ficar para o outro, e a fita cópia nova que está sendo formada é essa aqui, azulzinho, tá? Então, a gente tem a fita molde, que é a original, né? A amarela e a roxa, e a fita cópia que está sendo formada agora, que é a azul. Percebam que ela vai ser formada para complementar aquelas bases nitrogenadas que eu falei para vocês. Eu não falei que a ligação das bases nitrogenadas é somente adenina com timina e citosina com guanina. A com T, C com G. Lembra? Então, aqui, ó, ela vai se formar de uma maneira a fazer a ligação. Se aqui tem um A, ela vai formar uma com T. Se aqui tem A, ela vai formar com T. Se lá em cima tem T, ela vai formar uma nova fita com a base nitrogenada embaixo, A, adenina, tá? Aqui a mesma coisa, e olha aqui, ó. Se lá em cima a fita molde tem uma guanina, ela vai formar 3 ligações e vai colocar uma citosina na fita cópia. Se lá em cima uma guanina, ela vai colocar uma citosina. Se lá na fita molde é uma guanina, ela vai colocar uma citosina. Certo? Se fosse uma citosina lá em cima, ela iria colocar uma guanina aqui embaixo, tá? Para que essa fita cópia possa ser complementar à fita original, a fita que a gente chama de molde, tudo bem? Isso, a mesma coisa que vai acontecer aqui em cima, vai acontecer aqui embaixo, certo? E aí uma vai ser complementar à outra. Agora, falando sobre a estrutura do RNA especificamente, a gente já falou do DNA, né? Inclusive, a gente está mostrando aqui de novo, ó. Tem a dupla fita, né? As bases nitrogenadas, que se ligam por pontes de hidrogênio, certo? E aqui a gente tem essas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas também estão lá no RNA. Lembra que eu falei? A única que é diferente é a uracila. Então, inclusive, está aqui, ó. A pentose é uma ribose e a uracila substitui a timina. Mas eu tinha dito também que só há um filamento, que no DNA, como é uma dupla fita, eles se espiralam. E no RNA, como só há uma fita, ela vai se tornar circular, porque ela vai se ligar com ela mesma, outra parte do seu próprio RNA. Então, a partezinha lá de cima, aquela sequência de bases nitrogenadas, vai se ligar com a sequência de bases nitrogenadas aqui de baixo, da mesma fita. Então, ela vai se enrolar, desse jeito que está mostrando aqui. Deu para entender, gente, esse pedacinho? Sim. Gente? Sim. Então, vamos continuar. Aí, agora, falando sobre os tipos de RNA, né? A gente já viu como que é a estrutura desse RNA,
E existem 3 tipos de RNA, o ribossômico, o mensageiro e o transportador. O que diferencia é o tamanho dele e a função básica, né? O RNA-R, o ribossômico, é a de cadeia mais longa, então a sequenciazinha aqui, ó, de RNA é uma sequência maior que forma o RNA ribossômico. Nas células eucarióticas, ele é sintetizado e armazenado no nucleolo, que é o núcleo do núcleo, digamos assim, né? E depois ele se associa a moléculas de proteínas e forma o ribossomo. Então, ó, RNA ribossômico, ele vai ficar no nucleolo, depois ele vai se associar a proteínas para formar ribossomos. O RNA mensageiro, RNA-M, ele é sintetizado no núcleo ou no citoplasma. Ele tem uma cadeia de acordo com a proteína que ele vai sintetizar. Então, é essa a função dele. O RNA mensageiro sintetiza proteína. O RNA ribossômico, ele se associa, ele se junta a proteínas, mas a função é formar ribossomos, tá? Essa que é a diferença. E o RNA transportador, professora, o RNA-T, ele tem a cadeia menorzinha, então ele é o mais curtinho de todos. Ele é sintetizado no núcleo, vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, ele se liga a um aminoácido e vai transportá-lo até o RNA mensageiro. Essa proteína que o RNA mensageiro vai produzir, vai sintetizar, é feito de aminoácidos. Se a gente pegar uma molécula de proteína e analisar, a gente vai analisar fazendo a quebra dessa molécula de proteína, e aí a gente vai achar um monte de aminoácido. Uma proteína é composta de aminoácidos. Por isso que esse RNA transportador, ele vai ser produzido lá no núcleo, vai para o citoplasma, se liga a um aminoácido e vai levar esse aminoácido até o RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro vai pegar esse aminoácido e vai juntar com vários outros aminoácidos para produzir uma proteína. Para ilustrar essas formas e funções desses tipos de RNA, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, tá? Então, a gente tem o RNA, o Rzinho no começo ali, ó, o ribossômico, ele é o maiorzão de todos. E ele tem a função de produzir ribossomos, tá? O RNA-T, olha o Tzinho ali, é o transportador. Ele tem uma sequência mediana, né, uma cadeia mediana, e ele tem a função de produzir aminoácidos. Olha esse AA, é de aminoácidos aqui. E o RNA mensageiro, ele é o mais curtinho de todos, e ele tem a função de juntar esses aminoácidos e produzir uma proteína. Origem desse RNA. A produção do RNA resulta de uma transcrição do DNA. A gente viu até agora essa parte aqui, deixa eu voltar, que era a duplicação do DNA. Era uma fita de DNA se abrindo para ser feita uma fita cópia, que também é DNA, certo? Depois ela vai se completar e vai formar o seu DNA. Por isso que a gente fala que é uma duplicação do DNA. Agora, a transcrição do DNA é para produzir um RNA. Se essa fita for feita complementar ao RNA, mas depois ela não se complementar para virar uma dupla fita, ela vai continuar uma fita só, concorda? Porque ela não vai continuar ligada àquela fita molde do DNA. A fita molde de DNA se abre a partir da ação dessa enzima aqui, RNA polimerase. Aqui, essa RNA polimerase, ela vai fazer a mesma função lá, ela vai complementar as bases nitrogenadas, formando uma fita cópia. Mas aí, como vai ser uma fita só, vai ser de RNA. Então, o processo que resulta disso aqui é um RNA que acabou de ser transcrito a partir de uma molécula de DNA. Isso é muito importante vocês saberem, porque toda forma de DNA também vai produzir RNA, para produzir proteína, para produzir aminoácido. Lembra que a gente acabou de ver as funções deles? E proteína é o componente orgânico básico de todas as células. Qualquer célula tem, né? Tanto que a gente fala aqui, uma alimentação rica em proteína, é uma alimentação de carne. Carne é feita de quê? De células, né? Essas células é que tem essas proteínas, que são produzidas a partir do RNA, que foi transcrito a partir do DNA.
Tá vendo como uma cadeia, né, de reações? E tudo parte do DNA. Por isso é tão importante o DNA e por isso é importante a gente entender a função dele. A transcrição ocorre no núcleo das células eucarióticas, já que o DNA está no núcleo, então a transcrição acontece lá. E a função é informar a ordem correta de aminoácidos a serem sintetizados em proteínas. Porque olha só, a transcrição ela vai produzir RNA. Esse RNA vai poder ser um daqueles três, né? Que vai produzir ou aminoácido e esse aminoácido vai se juntar para produzir a proteína, certo? Então, essa que é a função final, digamos assim. E aí, ela necessita dessa RNA polimerase, que está escrito aqui, que é essa enzima que vai abrir a molécula de DNA para acontecer essa transcrição. E assim, ó, produziu esse RNA aqui, que ele está em laranja, ele é chamado de RNA imaturo, por enquanto, ou então também chamado de pré-RNA. Para ele se tornar um RNA ativo, ele está imaturo, né? Então, ele está inativo. Para ele se ativar e se transformar num RNA maduro, ele precisa passar por esse splicing, esse processo de splicing. Tem aí na imagenzinha o RNA que acabou de ser transcrito. Ele tem dois segmentinhos, um em verde, outro em rosa. O segmento em verde é chamado de exon, é o fragmento ativo. O intron é um fragmento inativo, é o rosinha. Esse processo de splicing, ele retira esses introns e elimina, eles são descartados então, e vai juntar esses exons, já que os exons são os fragmentos ativos. Aí, obviamente, o RNA maduro, o RNA funcional, ele vai ser menor do que o pré-RNA, do que aquele RNA imaturo original lá que acabou de ser transcrito. Mas esse aqui, o funcional, ainda que seja menorzinho, ele sim que tem a capacidade de traduzir aquelas informações para a produção de um aminoácido que vai se juntar em proteína. Então, aí, nesse momento, a gente acabou de ver o RNA sendo transcrito, formou aquela fitinha laranja, só que essa fitinha laranja ainda é o pré-RNA. Né? Esse pré-RNA precisa ser eliminado os fragmentos inativos, então os fragmentos de introns, os rosinhas, são descartados, é juntado os fragmentos verdinhos aí, para formar o RNA funcional, que aí sim vai produzir uma proteína específica. Essa transcrição que a gente falou ali, da duplicação já deu até para entender, né? Porque a duplicação, a gente tem um DNA e a gente vai formar duas fitas de DNA também, tá? Na transcrição, a gente tem uma fita de DNA que se abre para transcrever em uma fita de RNA. Agora, diferentemente de uma fita de DNA recém-sintetizada, o RNA não permanece ligado por pontos de hidrogênio à fita de DNA molde. Ele vai se soltar. Então, as moléculas de RNA produzidas por transcrição são liberadas do molde de DNA como fita única. Aí que produziu o RNA, porque ele ficou em fita única. As moléculas de RNA são copiadas de uma região limitada, não é do DNA inteiro, é de um gene, de um pedacinho só. Deu para ver ali que abriu só um pedacinho do DNA, né? Por essa razão, as moléculas de RNA são muito mais curtas do que as de DNA. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Posso seguir? Falem comigo. Pode. Sim, Catiele, Letícia, beleza. Valeu. Sim. Código genético agora, falando de uma maneira geral, né? Tudo isso que a gente mostrou do DNA, do RNA, é uma sequência de bases nitrogenadas que vai formar um código, que é o chamado código genético. Sobre esse código genético, é importante saber o que é o caráter biológico. São os traços que os indivíduos de cada espécie manifestam. Aí, outro conceito importante sobre o código genético é o gene. Eu acabei de falar ali para vocês, mas aí especificando mais o conceito. O gene é uma parte da molécula de DNA formado por um certo número de sequências de nucleotídeos. Tem genes maiores, tem gene menor, não é necessariamente uma quantidade específica, tá? Mas é uma quantidade limitada, não é o DNA inteiro. Essa quantidade certa de sequências de nucleotídeos são transcritos por um RNA mensageiro, que, por sua vez, contém as instruções que orientam a produção de uma proteína
ou de uma enzima na célula. Tá? Então, o gene é o fragmentozinho do DNA que vai ser usado para transcrição, para formar um RNA que vai produzir uma proteína lá no final. Vamos falar agora especificamente sobre essa transcrição do RNA. Então, não é o DNA que age diretamente na síntese de proteína, e sim o RNA mensageiro, que é o que foi formado por meio do DNA. Aquela transcrição que eu mostrei aqui atrás para vocês, esse DNA laranjinho que está sendo transcrito aqui, está sendo transcrito por um RNA mensageiro. Depois que ele vai passar os aminoácidos, o RNA transportador, para que esse transportador possa mandar lá para o ribossômico para formar os ribossomos que vão formar as proteínas. Tá? Então, tem essa cadeia certa aí na sequência. Então, aqui, ó, a gente tem o DNA, que forma o RNA, e esse RNA é que tem por função produzir a proteína. Tem essa cadeia de sequência aí, tá? A sequência de 3 nucleotídeos codifica um certo tipo de aminoácido, e essa sequência é chamada de códon. A decodificação, ou seja, decifrar o código desse códon, dessa sequência de 3 aminoácidos, está baseada então numa trinca de nucleotídeos códon, que são usados para especificar um aminoácido. Então, assim, o códon é feito de 3 nucleotídeos. Então, a gente chama de trinca de nucleotídeos. Essa decodificação é decifrar esse código desses nucleotídeos, desses 3 nucleotídeos, isso é feito para poder especificar um aminoácido, e que depois vai ser juntado com outro aminoácido para formar uma proteína. A correspondência entre uma trinca de nucleotídeos e um aminoácido é chamado de código genético. Por isso que para formar um aminoácido é preciso usar esse termo de decodificação, tá? Porque vai estar decifrando esse código genético de uma trinca de nucleotídeos. É feito a decodificação de uma trinca de nucleotídeos. É decifrado os nucleotídeos de 3 em 3. Falando agora da tradução do RNA. Ela pode ser feita simultaneamente por vários ribossomos que se dispõem ao longo do RNA mensageiro em fila. O conjunto formado por um RNA mensageiro e vários ribossomos é chamado de poliribossomos. Olha o nome, vários ribossomos, vários, tá? Cada ribossomo que percorre o RNA mensageiro produz um polipeptídeo. Esse polipeptídeo é que vai se juntar e formar um aminoácido que vai se juntar, formar a proteína. Tá? Então, uma sequência química, né? De trabalhinho de formiguinha, digamos assim, né? É um trabalho bem específico, cada partezinha vai contribuir com um ponto para que no total seja produzido essa proteína, tá? Então, a gente tem essa mesma sequência que eu mostrei em verdinho aqui atrás para você, ó, DNA formando RNA, que forma proteína. Aqui, ó, DNA, que forma RNA, que forma proteína. A gente tem, então, esse DNA com a dupla fita, né? Uma fita em azul, outra fita em vermelho. A fita de RNA, que foi transcrita, ela usou uma dessas duas como molde e ela virou uma fita única. É assim que a gente identifica que ela é um RNA. Além do fato de que ela tem, ó, a uracila no lugar da timina. Percebam aí, ó, aqui a gente tem a sequência A, U, G, C, U, não tem o T de timina, porque a timina é específica de DNA e a uracila, esse U de uracila é específica de RNA, tá? E aí esse RNA vai se traduzir para poder formar uma proteína. Tá? Então, essa que é a diferença aí entre transcrição e tradução. Tá? E a duplicação a gente tinha visto que é DNA para formar DNA. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo dessa aula. Eu peço para vocês passarem o link dessa nossa aula online para os amigos que vocês sabem que não estavam presentes durante a aula, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!